Uma licitação, ela é dividida em duas fases ou duas etapas. É clássica na doutrina a afirmação de que a licitação tem inicialmente uma fase interna ou uma fase preparatória, onde são praticados todos os atos necessários e indispensáveis ao desencadeamento da competição, e há também uma segunda fase, uma segunda etapa, que é a fase externa da competição. Pois bem, quais seriam os atos a serem praticados nesta fase interna ou nesta fase preparatória de uma licitação? O primeiro ato, o ato inaugural, é a requisição, é a solicitação, é o ofício que nós expedimos solicitando a aquisição de um bem ou a contratação de um serviço. Este é o ato inaugural da fase preparatória de uma licitação. A requisição ou a solicitação de compra ou de um serviço. Este ato deve apresentar um conteúdo mínimo. O que nós imaginamos que este ato deve contemplar? A descrição do objeto que está sendo pretendido pela administração, se uma cadeira, se um computador, se um veículo. Na descrição desse objeto nós não podemos inserir nenhuma condição, nenhuma especificação que frustre a competição. Na especificação desse objeto nós poderemos eventualmente indicar marca, desde que haja uma justificativa técnica para a indicação desta marca. Isto tem inclusive previsão na nossa própria lei 15.608. E temos também que fazer consignar nesta requisição o valor estimado que vamos gastar para aquela contratação de serviço ou para aquela aquisição de um bem. E também, por último, o motivo da nossa solicitação, que é o princípio da motivação do ato. Então, este é o conteúdo mínimo desta requisição. A descrição do objeto, de forma clara, sucinta, objetiva, sem qualquer condição que restringe o caráter competitivo da licitação, o valor estimado da contratação, o motivo daquela solicitação, isto é o conteúdo mínimo para a nossa requisição. Além da requisição, ou melhor, após a expedição desta requisição, nós temos que verificar dois aspectos fundamentais para esta nossa pretensão, para esta nossa contratação. O primeiro deles, nós temos que verificar se temos dotação orçamentária com saldo suficiente para fazer frente à despesa. Esta é uma imposição da lei, meus amigos. Antes de nós deflagrarmos o processo licitatório, de instaurarmos a licitação, nós temos que verificar se existe orçamento, se existe dotação orçamentária com saldo suficiente para fazer frente à despesa. Mas isto não basta. Além deste aspecto orçamentário e financeiro, nós temos que também prestar atenção no que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 do ano de 2000, e que foi consignada também esta obrigação na nossa Lei 15.608 de 2007. Por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, nesta fase preparatória da licitação pública, o ordenador da despesa deverá declarar que o orçamento suporta aquela despesa naquele exercício e nos 2 exercícios subsequentes. Esta é mais uma imposição da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal e da nossa Lei Estadual 15.608. Pois bem, no passo seguinte da fase preparatória de uma licitação, nós temos o quê? A autorização. A autoridade competente, de posse da requisição e de posse da informação financeira de que existe dotação com saldo suficiente, de posse da informação de que o nosso orçamento suporta aquela despesa naquele exercício e nos 2 exercícios subsequentes, a autoridade competente vai autorizar ou não a contratação. Se autorizada a contratação, nós precisamos definir que procedimento administrativo nós vamos adotar para realizar a contratação. O que é que eu quero dizer com isto?
Eu quero dizer com isto que uma contratação pública, como regra geral, deve ser obtida por meio de uma licitação prévia. Mas a licitação prévia não é o único meio de nós obtermos um contrato. Nós podemos também trilhar um caminho que é o caminho da exceção a esta regra da licitação, que é a contratação direta com dispensa ou com inexigibilidade de licitação. Pois bem, cabe neste momento, então, da fase preparatória desta nossa contratação, a verificação se aquele caso concreto comporta a instauração de uma licitação ou não, ou se é hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Suponhamos que seja hipótese de licitação, que nós tenhamos a obrigação de licitar. O que devemos fazer, então, a partir deste momento? Nós teremos que elaborar o instrumento convocatório da licitação. Instrumento convocatório é o edital da licitação. Neste edital desta licitação, nós vamos fazer consignar o quê? O objeto que nós queremos contratar, quem pode participar da licitação, quem não pode participar da licitação, quais são as exigências de habilitação, qual é o critério de julgamento que será adotado, quais as espécies de recursos que poderão ser interpostos, os pedidos de esclarecimentos que podem ser endereçados à administração, as impugnações ao edital, tudo isso nós temos que estabelecer no edital da nossa licitação. Elaboramos, portanto, uma minuta deste edital com todas estas regras e, elaborada esta minuta deste edital, nós vamos para a etapa subsequente da fase preparatória da licitação. Nesta etapa subsequente, nós vamos então submeter a minuta do nosso edital à aprovação jurídica da administração. O assessor jurídico deve, portanto, de posse desta minuta, verificar se foram ou não preenchidas todas as exigências da lei no que toca àquele caso concreto. Verificar se a modalidade da licitação está correta, se o tipo da licitação está correta, se as exigências de habilitação estão compatíveis com o objeto e de acordo com a lei. Todos os aspectos legais e formais devem ser objeto de análise por parte da assessoria jurídica neste momento. A propósito de modalidade de licitação, nós destacamos a todos os ouvintes que a nossa Lei 15.608, ela prevê 6 modalidades de licitação. Modalidade de licitação é a maneira pela qual nós vamos processar e julgar a nossa licitação. E estas 6 modalidades previstas pela lei são as seguintes: a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e o pregão. Para as aquisições de bens ou contratações de serviços, nós vamos adotar uma das seguintes modalidades: ou a concorrência, ou a tomada de preços, ou o convite, ou o pregão. Então, em se tratando de aquisição de bens ou de contratação de serviços, uma destas 4 modalidades deve ser utilizada. Como se dá o critério para a escolha da modalidade adequada para aquele caso concreto? Se nós pretendemos adquirir um bem, o critério, por exemplo, mais utilizado pela administração pública hoje é o critério quantitativo, é o critério do valor da despesa. Então, com base no valor estimado lá da nossa contratação, que é feito na requisição, na solicitação de compra, com base naquele valor estimado, nós vamos verificar qual é a modalidade cabível para aquele caso e adotar aquela modalidade imposta pela lei. Por exemplo, para compras e serviços até R$80 mil, eu posso utilizar a modalidade convite. Acima de 80 mil até 650 mil reais, eu posso usar a modalidade tomada de preços. Acima de 650 mil reais, eu sou obrigado a usar a concorrência ou o pregão. Então, concorrência ou pregão são modalidades de licitação
de qualquer valor. Desde que sejam valores expressivos ou não, eu posso usar a concorrência e o pregão. O leilão, como modalidade de licitação, tem uma finalidade muito específica e peculiar. Qual é? Alienação de bens móveis. Sempre que a administração pública pretender alienar bens móveis, a modalidade de licitação a ser adotada é o leilão. Por outro lado, se a administração pública pretende alienar bem imóvel, a modalidade de licitação a ser adotada é a concorrência. E por último, nós temos o concurso. Concurso não é o concurso para provimento de cargos e empregos na administração pública. Este concurso para provimento de cargos e empregos na administração pública é o processo competitivo previsto na Constituição Federal para prover cargos e empregos na administração pública. O concurso, como modalidade de licitação, se destina à seleção de trabalho técnico, artístico ou científico. Então, por exemplo, se um município pretende instituir uma nova logomarca no seu município, o prefeito resolve instituir uma nova logomarca no seu município, ele pode perfeitamente instaurar uma licitação na modalidade concurso e selecionar a melhor logomarca para aquela pretensão da administração municipal. Esta é também uma modalidade de licitação que tem esta finalidade muitíssimo específica. E com relação ao critério de julgamento das licitações, a lei prevê, meus caros, 4 tipos de licitação. Tipo de licitação não se confunde com modalidade. Modalidade, nós vimos, é a forma de processarmos a licitação. O tipo de licitação está intimamente ligado com o critério de julgamento da licitação. E a lei prevê, para as licitações, 4 tipos de julgamento. O tipo menor preço, o tipo técnica e preço, a melhor técnica, o maior preço ou oferta, maior lance ou oferta. Então são 4 tipos de licitação. Porém, vejam só, nós não temos ampla liberdade para escolher qualquer um destes tipos em face de um caso concreto. Como se dá a escolha do tipo da licitação? Se dá nos termos da lei. A lei determina, por exemplo, que o tipo de licitação técnica e preço só pode ser usado para a aquisição de bens e serviços de informática de alta complexidade ou para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual. Eu só posso usar, portanto, o tipo técnica e preço nestes 2 casos expressamente definidos pela lei. Por outro lado, a melhor técnica, que é o outro tipo de licitação, só pode ser usado para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual ou obras e serviços de grande vulto, de grande complexidade técnica, desde que justificada pela autoridade e autorizada pela autoridade competente. E, portanto, excluídos esses casos, a maioria das nossas licitações são processadas e julgadas pelo tipo menor preço, que é onde efetivamente nós temos a possibilidade de obter uma proposta economicamente mais vantajosa. E por último, o 4º tipo de licitação, maior lance ou oferta, deve ser empregado naquelas situações em que a administração pública está alienando um bem. Bem móvel ou imóvel devem ser alienados mediante um processo de licitação pública. E o tipo de julgamento desta licitação só pode ser maior lance ou oferta, porque utilizando-se este tipo, aí sim nós vamos obter a melhor proposta para a administração pública. Muito bem, mas elaborado, portanto, o edital e aprovada esta minuta do edital pela assessoria jurídica da administração, o passo seguinte é a publicidade. A publicidade da licitação se dá na forma e na intensidade da Lei 15.608.
E lá nós temos indicado expressamente os meios de comunicação, os meios de divulgação da nossa licitação e os prazos mínimos a serem observados em cada uma das modalidades licitatórias. Feita a publicidade da nossa licitação, nós encerramos a fase interna ou preparatória da licitação e tem início a fase externa da competição.